O dinheiro pode comprar felicidade. Ou pode. Quer dizer, eu preciso de dinheiro para sobreviver, como abrigo, comida, assistência médica. E muitas das coisas que eu realmente gosto custam dinheiro. Meu iPhone, cama confortável, sorvete de massa de biscoito com gotas de chocolate. Então, o dinheiro realmente compra felicidade. E se compra, por que você vê tantas pessoas ricas que parecem meio miseráveis? Eles não deveriam ser os mais felizes? Bem, é confuso, mas a boa notícia é que cientistas sociais têm estudado essa questão por décadas, e nós vamos falar sobre o que eles descobriram. Agora... Oi, pessoal! Bem-vindo, Humanicity. Eu sou o Tim, e este é o nosso segundo vídeo na nossa primeira série sobre felicidade. Agora, vamos mergulhar na relação entre dinheiro e felicidade, ampliando para uma escala global, lá nos anos 1970. Na verdade, por volta da época em que eu estava ocupado nascendo, um economista chamado Richard Easterling estava estudando a felicidade em 19 países diferentes. Ele descobriu que pessoas com rendas mais altas eram geralmente mais felizes do que aquelas que ganhavam menos. Na faixa de renda mais alta, eles eram de 10 a 20% mais propensos a se descreverem como muito felizes em comparação com aqueles com níveis de pagamento mais baixos. Mas então ele analisou como a felicidade mudou ao longo do tempo, à medida que os países ficaram mais ricos através do comércio. E da industrialização, foi aí que as coisas ficaram estranhas. À medida que a riqueza dos países aumentava, o cidadão médio tinha um padrão de vida mais alto, o que você esperaria que levasse a mais felicidade, mas isso não foi o que foi encontrado. Em vez disso, os dados mostraram que, à medida que os países ficavam mais ricos, a felicidade não aumentava. Ela permanecia estável. Por exemplo, no EUA, o PIB per capita mais do que dobrou de 1940 a 1970. No entanto, os níveis médios de felicidade permaneceram praticamente os mesmos. Então, dentro de um único país, em um único momento no tempo, o dinheiro compra a felicidade. Mas se você olhar para as mudanças ao longo do tempo, a população não fica mais feliz só porque o cidadão médio fica mais rico. Então, o dinheiro não compra a felicidade. Então, qual que é a verdade? Essa descoberta foi tão importante que ficou conhecida como o paradoxo de Easterling. Quer dizer, você sabe que você chegou longe na academia quando nomeiam um paradoxo em sua homenagem? De qualquer forma. Isso basicamente significa que se todo mundo está indo melhor, então ninguém fica mais feliz. Porque a felicidade é mais influenciada pela comparação social do que pelo dinheiro. Décadas depois, Daniel Kahneman, um laureado com o Prêmio Nobel, levou essa questão adiante e encontrou algo semelhante, mas com uma reviravolta interessante. A pesquisa dele mostrou que a felicidade aumenta com a renda, mas apenas até um certo ponto, abaixo de um determinado limite. Basicamente, dinheiro suficiente para ter um estilo de vida confortável, mas não luxuoso. Cada 10 mil reais em renda extra reduzia o estresse e a tristeza diários em cerca de 3%. Mas uma vez que as pessoas atingem esse limite, mais dinheiro não se traduz em mais felicidade. Ele chamou isso de platô da felicidade e concluiu que, uma vez que as necessidades básicas são atendidas, a riqueza adicional não faz muita diferença. Então, por anos, essa foi a sabedoria convencional, o paradoxo de Easterling e o platô da felicidade de Kahneman se tornaram pilares das aulas de Psicologia 101 e Economia 101, dando aos estudantes a certeza não precisavam conseguir um salário de 6 dígitos para encontrar a felicidade lá. Isso é, até que os pesquisadores começaram a investigar ainda mais a fundo e perceberam que a questão estava longe de ser resolvida. Primeiro, na economia, Betsy Stevenson e Justin Wolfers, um casal poderoso na economia, agitaram as coisas. Ao desafiar o paradoxo de Easterling com dados atualizados e novos métodos, não encontraram. Paradoxo: à medida que a renda aumentava, a felicidade também aumentava, tanto no nível individual quanto no nacional, e tanto de forma absoluta quanto relativa. A felicidade não aumentou tão rapidamente quanto o crescimento econômico, mas aumentou... E os economistas em todo lugar ficaram tipo, espera, o quê? Bem, isso faz mais sentido. Então, em 2021, o psicólogo prodígio Matthew Killingsworth trouxe ainda mais nuances ao debate. Ele basicamente se virou para Kahneman e disse: "Você pode ter um prêmio Nobel, mas eu tenho um aplicativo." Enquanto ainda era estudante de pós-graduação, Killingsworth criou o aplicativo Track Your Happiness, que coletava dados em tempo real ao enviar mensagens aleatórias para os usuários preencherem pesquisas curtas sobre seu humor, atividades e pensamentos. O que eu estou fazendo
Preenchendo. Uma pesquisa no meu celular. Qual é o meu humor? Estou irritado, porque continuo recebendo todas essas notificações para preencher pesquisas com mais de 1,7. Com milhões de pontos de dados coletados, Killingsworth descobriu que a felicidade continuava a aumentar, mesmo além do chamado platô da felicidade de Kahneman. Na verdade, não havia um teto claro, com cada 10 mil em renda ligados a um aumento de 1% na felicidade geral. As descobertas dele parecem sugerir que mais riqueza poderia aumentar tanto a felicidade do dia a dia quanto a satisfação geral com a vida, mesmo em níveis mais altos de renda. Assim como Stevenson e Wolfers abalaram o mundo econômico, as descobertas de Killingsworth causaram um impacto profundo na psicologia e na sociologia. Os estudiosos analisaram dados antigos para ver se o efeito do platô havia sido exagerado. Outros questionaram se rendas mais altas trazem mais horas de trabalho e mais estresse. Talvez aqueles que têm riqueza e um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional estejam realmente prosperando. As manchetes declararam que, afinal, o dinheiro compra felicidade. Em programas de entrevistas, especialistas debateram se deveríamos abandonar a busca por propósito e paixão e nos dedicar totalmente a ficar ricos. Até mesmo autoridades eleitas tomaram nota, com alguns sugerindo que deveríamos buscar um maior crescimento do PIB, não apenas para reduzir a pobreza, mas para aumentar a felicidade nacional. Se mais dinheiro realmente leva a mais felicidade, por que não focar exclusivamente em maximizar a renda? Mas esse é realmente o melhor caminho para o bem-estar? A resposta não é simples, especialmente no nível de uma pessoa específica, mas aqui está o que sabemos. Easterling, mesmo aos 82 anos, não estava recuando quando esse paradoxo foi desafiado. Ele argumentou que acompanhar a felicidade, ao longo do tempo dentro de um único país, era fundamental para entender como as ambições crescentes e as comparações sociais compensam os benefícios de uma renda mais alta. Na visão dele, esses fatores foram ignorados por Stevenson e Wolfers, cujo estudo comparou a felicidade entre países, mas em um único ponto no tempo. Enquanto isso, em 2023, Kahneman e Killingsworth uniram forças para uma colaboração adversarial, que é basicamente um estudo de pesquisa com um mediador. Quer dizer, eles não estavam brincando. Após uma segunda análise dos dados, eles concluíram que o platô da felicidade afeta principalmente os 20% menos felizes das pessoas. Para esse grupo, uma renda adicional inicialmente reduz a infelicidade, mas então o efeito do platô entra em ação, provavelmente devido a desafios mais profundos, como depressão ou dependência, e mais dinheiro simplesmente não ajuda nesse ponto. Desde então, Killingsworth continuou esse trabalho. Em julho de 2024, ele divulgou novas descobertas mostrando que, mesmo entre indivíduos que ganham mais de $500 mil por ano, rendas mais altas ainda estavam correlacionadas com uma maior felicidade. Uma coisa que todos concordam é esta: assumindo que temos o suficiente para uma vida razoavelmente confortável, como gastamos dinheiro importa muito mais do que quanto temos. Estudos mostram consistentemente que gastar em experiências, como viagens ou eventos sociais, traz mais alegria do que comprar mais coisas. Por exemplo, um estudo de 2015, intitulado Sempre Teremos Paris, descobriu que as pessoas que gastam dinheiro em experiências relataram 20% mais satisfação com a vida, em comparação com aquelas que se concentram apenas em posses materiais. E quando se trata de generosidade, até mesmo pequenos atos podem ter um grande impacto. Pesquisas mostraram que pessoas que gastam apenas $5 com os outros se sentem significativamente mais felizes do que aquelas que gastam consigo mesmas. Em todos os níveis de renda, investir e compartilhar experiências pode ajudá-lo a alcançar os mesmos objetivos que os outros, ou dar aos outros leva consistentemente a uma felicidade mais duradoura. Da mesma forma, os pesquisadores descobriram que laços sociais e um trabalho significativo contribuem muito mais para o bem-estar do que a renda jamais poderia. Então, onde isso nos deixa? Bem, parece que o dinheiro pode comprar felicidade, mas especialmente se você está triste e sem grana, para o resto de nós, isso ajuda, mesmo em níveis de renda bastante altos, embora os benefícios diminuam à medida que a renda aumenta, particularmente quando aspirações crescentes e comparações sociais entram em cena. Mas, no final, o dinheiro é valioso, mas relacionamentos, trabalho significativo e gastos conscientes são as verdadeiras chaves para uma felicidade duradoura. Se você quiser se aprofundar mais, nossos livros recomendados estão abaixo. Comprar através desses links ajuda o canal sem nenhum custo para você. A felicidade não é moldada apenas por quanto dinheiro você ganha, também é influenciada pela sociedade e pela definição de sucesso da sociedade. O próximo episódio examina o sonho americano e pergunta: isso está realmente nos deixando miseráveis? Clique aqui ou confira o link abaixo para se juntar a nós.
Muito obrigado por assistir e até a próxima. Mantenha-se curioso e humano.